O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora aos seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe amará o caçador. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe amará o caçador. Amém, meus irmãos e irmãs. Hoje, na 8ª de Natal, portanto, o dia mais longo que temos na liturgia. É Natal ainda, não é? A 8ª de Natal, como a 8ª de Páscoa, são os dias mais longos que nós temos na liturgia, não é? E que dia belo, e que ele se alongue mesmo, não só por 8 dias, mas por todo o ano, que todo dia seja o dia de celebrarmos a vida, o nascimento daquele que nasceu para nos salvar. E hoje, um dia depois também de comemorarmos a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a liturgia da Santa Igreja nos leva a comemorar os santos inocentes. Nós não celebramos morte. Nós celebramos vida. Nós não celebramos um brutal assassinato. Isso não. Nós católicos não fazemos isso. Nós celebramos a morte, um tipo de morte que leva à vida. Nós celebramos a morte que traz a vida, a morte que regou a Santa Igreja, fazendo novos cristãos, fazendo novas testemunhas. Para isso, vale a pena morrer. Aliás, amados, todos nós já estamos morrendo. Desde que nascemos, já caminhamos para ela. É ou não é verdade?
é uma lei natural. E é natural que caminhemos para ela. E mais ainda, já estamos morrendo para uma causa. Qual é a causa que te leva a morrer? Que bonito é quando a causa da nossa morte é para a vida de outro. Aí vale a pena morrer, porque ela gera frutos, ela gera outras vidas. Portanto, amados, nós celebramos a morte que defende a vida. E por isso hoje, nós lembramos de todos, juntos com esses meninos mártires, todos aqueles que na Santa Igreja morreram para defender a vida e para dar a vida aos outros. A eles sim o nosso aplauso, a eles sim a celebração, né, que nós então colocamos nessa Santa Missa. Amados, esses meninos mortos por Herodes, um homem alucinado, com a mente estragada pelo próprio poder, foram os primeiros a dar a vida por aquele que um dia daria a vida por todos nós. Jesus é o primeiro santo inocente, porque ele era o santos dos santos e morreu por nós também. Aquele que carregou sobre si as nossas dores e matou na sua morte a nossa morte. Portanto, amados, Deus nos ganhou a vida pela sua morte, né? E louvado seja Deus, Ele veio nos salvar. E salvar, amados, é tirar da situação de morte. É então trazer para a vida. Quando nós tiramos uma criança da morte, de repente aquela criança, sei lá, ia ser atropelada, e nós então agarramos e trazemos, né? Nós estamos salvando aquela criança, aquela pessoa da morte. Nós estamos trazendo para a vida. E amados, hoje, dia dos santos inocentes, nós devemos clamar pela vida. E devemos então livrar da morte tantas e tantas crianças que morrem antes de nascerem. Nós precisamos dar a vida por elas. Nós precisamos, junto com Jesus o inocente, salvar os inocentes que hoje também morrem à revelia. E olha que tem leis que querem aprovar esse tipo de morte. Nós como igreja não podemos. Nós como igreja temos que estender a nossa mão e tirar essas crianças desta morte e salvá-las. Portanto, amados, o Evangelho de hoje nos mostra São José, que vai defender a vida. E todos nós deveríamos ser como São José, ouvir o clamor do Senhor para defender. Defende a vida do seu filho. São José é exemplo de gente que defende a vida. Por isso é colocado, a Santa Igreja coloca ele como patrono da própria igreja. Patrono, pater et custos, que quer dizer pai e custeador, aquele que cuida, aquele que protege a vida. Vai e pega o menino e sua mãe e vai para o Egito. São José depressa levantou-se à noite. E junto de Nossa Senhora falou assim: Maria, vamos embora. Levantou de noite e foi então defendendo a vida do seu filho e ficou no Egito até uma segunda ordem, pois Herodes vai procurar o menino para matar, nos diz a Escritura. Se São José é exemplo de pai, daquele que cuida,
era muito diferente do exemplo de Herodes, aquele que mata. Por isso, Herodes não é exemplo de pai. Ele não cuida, ele olha pelos seus próprios interesses, interesses do seu poder, com medo de perder o seu poder para um outro rei que teria nascido, ele manda matar. Aliás, isso já era muito conhecido de Herodes. Já não eram os primeiros que ele mandou matar, mas ele foi capaz de matar até seus filhos. Os filhos de Herodes foram mortos pelo pai. Porque se tornaram ameaça ao seu próprio poder. Então, amados, olha o que faz o egoísmo e o poder. Manda matar. Não é, amados? Manda matar. E olhe só, amados irmãos e irmãs. Mandou matar todos os meninos de Belém e do território vizinho. Se o rei mandou matar, é lei. Tudo aquilo que o rei diz é lei. Portanto, foi cumprido esta lei que mandava matar. Mas a lei existe para defender a vida. Por isso que nós temos leis, por isso que nós temos pessoas formadas dentro da lei, que são os advogados, para defender a vida, para defender o mais fraco, e não para ganhar dinheiro, para defender a si. Portanto, a lei, amados, ela existe para que não saiamos todos matando uns aos outros, mas para nos dar a vida. E como que nós podemos aprovar leis que tragam a morte, que mandam matar, indefesos, que não têm como se proteger e nem dizer por si? Ah, não, mas é em defesa da vida da mãe. Ué, mas aí a gente pode matar em defesa do outro? Não é, amados? A vida da mãe vale mais do que a outra? Espera aí, você está confuso. Essa lei vem de Herodes. E é por isso que a igreja que defende a vida não pode considerar isso. Amados, hoje, fazendo a reflexão, eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá, beata. Lembrei também de doutora Zilda Arnes, irmã do cardeal, bispo, que defenderam as crianças. Madre Teresa de Calcutá, ela disse: aquele lá que você quer abortar, traz para mim que eu cuido. Pessoas que dão a sua vida pelas outras. E na vida de Madre Teresa de Calcutá, amados, e nós já entramos aqui na primeira leitura, e a primeira leitura nos diz que se andamos na luz, como Ele, Deus, está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. Nos diz a primeira leitura que Deus é luz, e na luz não habita trevas. Madre Teresa já vivia em Calcutá, estava dentro do convento, e ali ela poderia dizer: nossa, tá ótimo, né? Ela era feliz dentro da escola, ela trabalhava dentro da escola, né? Educadora.
acolhia as crianças, educando-as. Mas Deus queria mais de Teresa. Deus a chamou. Portanto, ela já tinha um bom tempo já dentro da sua vocação. E poderia dizer assim, para mim tá bom, já estou servindo a Deus. Estou feliz aonde eu estou. E indo para um retiro, nós vemos isso pelo filme de Madre Teresa de Calcutá, ela vê Jesus sofredor, naquele pobre que estava ali, dizendo, tenho sede, do que é que Jesus tem sede. Da vida que é ceifada nas ruas, das crianças que morrem. E a partir dali, Teresa de Calcutá vai começar a ouvir. Ela era mística também. Vai começar a ouvir Nosso Senhor clamar no coração de Teresa. Teresa, quando era muito jovem, ela tinha feito um voto. E voto para o religioso é algo muito sério. É um voto com Deus. E ela disse ao seu confessor, ao seu diretor espiritual, o voto que eu faço é este. Eu quero ser obediente em tudo, toda palavra que vier de Deus, quero ser obediente. Portanto, eu quero fazer a vontade de Deus nas mínimas coisas. E quando eu souber que aquela voz vem de Deus, autenticamente do Senhor, eu quero cumpri-la. Por isso que Teresa de Calcutá, Madre Teresa, ela era muito ágil. Porque ela sabia o que deveria cumprir. Se vindo de Deus, ela fazia. Ela cumpria. Muito como São José, que rapidamente vem de Deus, levanta, vamos embora, porque se é de Deus nós temos que cumprir agora. Vem da vida. E nós temos que discernir, amados, o que vem de Deus e o que vem de Herodes. Para Deus, nós temos que sermos ágeis, nós temos que fazer a vontade do Senhor, que vai trazer a vida. E se a gente sabe que vem de Herodes, manda embora, não cumpra. E ali então, indo para o retiro, Madre Teresa começa a escutar Jesus falando no seu coração. Teresa, eu preciso de você. E disse assim para ela, seja a minha luz, Teresa, no buraco dos pobres, no buraco dos pobres. E ali Jesus disse assim para ela, você vai me negar isto? Lembra do voto que Madre Teresa fez lá atrás? E aí Jesus disse assim para ela, você vai recusar? Teresa, eu te quero no meio das ruas, Teresa. E disse assim para ela, eu já tenho muitos padres para os ricos. Eu também já tenho muitas irmãs, mas para eles eu não tenho. Teresa, você vai recusar? Teresa, eu morri por você. E minha mãe também sofreu muito. E você vai recusar? É por isso que Madre Teresa começa a escrever cartas ao arcebispo, pedindo para que ela pudesse então fazer a vontade de Deus. Ela queria autorização. E ali a igreja deixou ela alguns anos no silêncio, para ver se aquela voz vinha de Deus ou não.
Se era um desejo somente humano ou se era um desejo divino. E depois de alguns anos, vão perguntar para a Teresa de novo: é isso que você quer, Teresa? É isso que eu quero. E ali foi Madre Teresa de Calcutá. Amados, por que dar a vida por aqueles que às vezes só têm 1 minuto de vida? Uma vez ela foi perguntada sobre isso. Essa pessoa já está morrendo. Eles jogavam no meio da rua, né? Ué, já não vale mais. E por que você abraça essa pessoa que daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, já vai morrer? E ela dizia assim: se eu puder dar o abraço cristão, de Cristo, a essa pessoa, nem se for no último minuto, ela vai se sentir amada nesse último minuto. E toda essa vida valeu a pena. Amados irmãos e irmãs, vai recusar? Nós olhamos para o Cristo que deu a vida por nós, e nós ouvimos esse clamor dentro de nós: vai recusar? Vai recusar a dar a vida àquele que Deus deu a vida no teu ventre, ó mãe? Vai recusar? Amados irmãos e irmãs, às vezes eu chego para os noivos, né, no juramento que todo padre faz junto com os noivos. E aí eu pergunto para os noivos o seguinte: quantos filhos você quer ter? Vocês querem ter? Ah, eu quero ter 1. 1? 1 não é número não, para filho não. Só 1? Ah, é porque filho dá problema. Dá problema, filho. Vai, que problema? Ah, não tem dinheiro não para manter filho. Não é? Então era fácil. Então, você coloca o nome do filho assim, olha: problema Pedroso. Qual é o nome do seu filho? Problema Pedroso. Não é? Que triste é nós olharmos a vida como um problema. Não é? Uma pessoa que vai me tirar. Uma pessoa que vai tirar do meu dinheiro. Uma pessoa que vai tirar do meu poder. Por isso ela não pode nascer. Herodes fez isso. Não é? Ah, como que é o nome do seu filho? Aconteceu da Silva. Amados, quando a gente mais dá a vida, mais ela retribui para nós. Não é verdade? Olha só, aqui deve ter aí, né, os mais antigos, pessoas que às vezes tinham 10 irmãos. Não é verdade? Levanta a mão, quem é que teve uns 10 aí? Olha lá, olha. E a pergunta é o seguinte: faltou alguma coisa para algum deles? Levanta a mão e dá o testemunho. Faz assim. Não, não faltou. E que mãe aqui que tem uns 10 agora? Nem a senhora não teve 10. Teve 2? Nem eu. Quantos você tem, filha? 5? Parabéns, porque você disse sim à vida. Vai recusar? Não recusou. Veio 5. Algum deles passa fome? Estão dando problema, filha? E o nome que a gente deveria dar à vida que vem é essa. Meu filho não chama problema da Silva, nem o outro aconteceu de Oliveira 4. Mas o meu filho e minha filha chama, sabe como, padre? Bênção de Jesus. Meu filho chama bênção.
de Jesus. Meu filho é bênção, Padre, de Deus, porque eu não recusei dar a vida. Eu não entrei nessa onda das leis, que querem ditar realmente, mas que eu devo matar. Se a minha lei é da liberdade, ela deveria dar a vida. Eu não posso usar da minha liberdade dizendo o seguinte: meu corpo, minhas regras. Vem cá, a gente não nasceu sem as regras, começa por aí. A gente já nasceu dentro de leis naturais e espirituais. Por exemplo, nós nascemos já sabendo que existem leis naturais. Por exemplo, leis naturais, dia e noite. São leis naturais. A noite não é dia, dia não é noite. Portanto, amados, existem leis espirituais. E quando eu infrinjo as leis, eu pago o preço das leis. Por exemplo, a Sagrada Escritura nos fala de leis que trazem a vida. Leis espirituais que são leis muito poderosas. Não matarás. É uma lei que traz a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, amados, é a lei também do retorno. Se eu promovo a vida, eu recebo a vida. Se eu promovo a morte, eu recebo a morte. Porque aquilo que se semeia é aquilo que se colhe. Se a gente semeia arroz, vai colher o quê? Não dá para colher milho. Se eu semeio na vida, eu vou colher na vida. Portanto, nós somos chamados a semear na vida. 2016 está começando. Amados irmãos e irmãs, semeia na palavra da vida. Semeia e a bênção, você não vai precisar correr atrás dela. É ela que vai correr atrás de você. Portanto, quando uma mãe diz sim ao projeto de Deus, eu vou ter os meus filhos, sim, eu vou dizer sim à vida, é a bênção que vai correr atrás dessa família. Por isso, aquelas pessoas que regulam, que minguelam, que nem diz aí o popular, a Deus, nem o pouco depois tem. Pode reparar, aquelas pessoas que nunca disseram sim à vida, aí depois querem engravidar, não tem mais nenhum. Não é porque Deus puniu, mas é porque não se deu a vida. Mas, irmãos e irmãs, eu queria terminar essa homilia de hoje dando aqui uma coisa que me levou a uma grande reflexão do nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco. Ele fez então um discurso durante uma reunião a jovens em Manila, nas Filipinas, e disse algo que nos faz refletir, chegando no final do ano. Por que sofrem as crianças? Ele faz uma interrogação. Somente quando o coração chega a fazer a pergunta e chorar, podemos entender alguma coisa. Há uma compaixão mundana que não nos ajuda em nada. Há uma compaixão humana que não nos ajuda em nada. Ai, que dó. Ai, que dó daquela criança que está morrendo. Ai, que dózinha. A pessoa até chora umas lágrimas de crocodilo, assim. E ajuda em alguma coisa? Ter dó não ajuda em nada. Uma compaixão que leva a maioria de nós a colocar a mão no bolso e dar uma moeda.
Nossa, aquela pessoa, aquela criança está ali sofrendo. Uma moedinha, fiz minha parte. Não é que nem diz os mineiros, né? Fiz minha parte. Né? Eu gosto dos mineiros. Se Cristo tivesse tido uma compaixão como essa, teria curado 3 e 4 pessoas e voltado para o Pai. Somente quando Cristo foi capaz de chorar e lamentar, entendeu os nossos dramas. Queridos meninos e meninas, disse o Santo Padre, o mundo de hoje carece de chorar. O mundo de hoje carece de chorar. O mundo de hoje precisa entender por dentro o que é o sofrimento e chorar lá dentro. Enquanto ficarmos como espectadores, nós então não vamos chorar. Nós precisamos da verdadeira compaixão, amados, que Cristo nos ensinou, de descer até aquele que sofre, de se colocar dentro. E isso é compadecer. E Cristo fez isso por nós. Ele entrou na nossa vida e não quis ficar um Deus que ficava olhando os nossos dramas e morrendo de dó lá no céu. Ele veio nos salvar. Portanto, amados, nós precisamos ir. Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos chorar. E é isso que o Papa nos ensina, né? A irmos e a chorarmos por dentro, a nos compadecer da história humana. Nós não podemos fazer da verdade que é luz, amados, que nem diz a primeira leitura, porque não podemos estar na luz e nas trevas, na mentira e na verdade ao mesmo tempo. Nós precisamos assumir a verdade que vem de Deus, que vem dos evangelhos, e não a verdade que ficam pregando por aí. Porque hoje existem muitos pregadores de verdadezinhas, e a gente vê isso na tela da nossa televisão, quando atores saem por aí falando, minha regra é meu corpo, debochando do evangelho, debochando da vida, dizendo que uma pessoa em prol de si pode tirar a vida de um indefeso pelo aborto. E olhamos aqueles atores como se eles fossem donos da verdade. Vem cá, a verdade nasceu lá atrás e é Jesus Cristo. E Ele deu a vida para defender a vida. E teve que fugir de Herodes, que mandava matar e queria o fim dele. Portanto, amados irmãos e irmãs, a TV não é a verdade. E como é que nós podemos colocar como verdade em nossa família, em nossa regra, a regra dos bonitos? Porque é muito fácil ter o dinheiro no bolso, e eles têm muito, e ficar ditando regras. A minha regra é o meu corpo em Cristo. Essa é a nossa regra. É a regra da vida. Hoje, eu gostaria de dar o meu aplauso aos exemplos e à regra que nós trazemos. Aos nossos pais e mães que disseram sim à nossa vida. A vocês, que não são atores, são protagonistas. Não são autores. A eles que defendem esse tipo de coisa, eu não dou o meu aplauso. Eu dou o meu aplauso à Madre Teresa de Calcutá.
Eu dou o meu aplauso a Zilda Arnes. Eu dou o meu aplauso a vocês, mães, que levantaram a sua mão aqui e disseram: eu sou mãe. E nunca disse não aos meus filhos. A mãe que lutou para colocar o seu filho nesta vida. O pai que lutou para trabalhar a cada dia e trazer o sustento. Louvado seja Deus por esses grandes guerreiros. Esses são exemplos. Agora o que a gente vê na TV, desculpa, lágrimas são os de crocodilo. Eu quero ver sofrer o que é aquilo que o povo sofre. Não é? As nossas leis são as de Deus. E elas promovem a vida. Uma salva de palmas a todas as mães aqui presentes. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração, já para começar o ano, né? Nós queremos a vida. Por isso, levante suas mãos e nós vamos pedir o Espírito que dá a vida. É o Espírito de Deus. O Espírito que nos dá força para dizer sim à vida. Portanto, Espírito Santo de Deus, vinde nesta noite. Nós estamos ainda no dia de Natal. Vem Espírito Santo, e aonde a morte na minha vida substitui agora pela vida. Vem Espírito Santo, aonde minha vida está na morte, eu te peço a vida. Senhor, eu quero clamar por cada um que nos vê e nos ouve pelo sistema Canção Nova de TV. Vida. Vida a você. Você que está desesperado, você que não sabe talvez como pagar as suas contas, você que passou esse ano desempregado, mas não desistiu. Senhor, eu te peço esperança, eu te peço vida. Eu desejo a vida no ano de 2016 e quero estar aberto a ela. Por isso vem Espírito Santo de Deus e derruba toda a morte. E derruba, Senhor, toda a doença nas famílias cristãs. Vem Espírito Santo de Deus e arrasta para longe todo o mal. Arrasta Herodes da nossa vida, Senhor. E eu prefiro a vida. Vem Espírito Santo libertando e curando aqueles que se encontram na aflição, mas que perseveram na vida. Vem Espírito Santo levantar aquele que caiu. Vem Espírito Santo de Deus, porque o ano de 2016, se eu for para a vida e aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, o Senhor também foi perseguido. É a graça de Deus que vai correr atrás da minha vida. E não eu correr atrás da graça. Porque eu vou, Senhor, ser obediente à lei da vida. Vem Espírito Santo.